Olá a todos, bem-vindos ao nosso webinar sobre a Black Friday, olhando 3 etapas para basicamente eliminar os prejuízos, não só na Black Friday, mas também em outros momentos aí do comércio eletrônico. A gente sabe que, principalmente no comércio eletrônico, temos um volume muito grande de fraudes, e o que a gente se propõe aqui é mostrar para vocês que as fraudes não acontecem só no momento do checkout, não só no monitoramento da transação, mas em outras etapas, né? Basicamente no processo de onboarding, o cadastro do cliente, apropriação do cadastro do cliente por fraudadores e também no pós-venda, no abuso de políticas, né? Eventualmente, compradores legítimos, clientes legítimos que possam se abusar de políticas ou até fraudadores que possam se abusar de políticas, seja de itens não recebidos, seja de principalmente aí olhando uso de cupons. Então, o objetivo é a gente falar um pouquinho com vocês aqui sobre fraudes no comércio eletrônico, logicamente com foco aí no momento de Black Friday, onde as vendas aumentam bastante e também, por consequência, as fraudes. Tá? Aqui a gente vai trazer uma apresentação como guia, mas o principal aqui é um bate-papo mesmo, para a gente discutir um pouquinho do tema e falar aqui um pouquinho sobre fraudes e sobre comércio eletrônico. Fazendo as apresentações aqui, meu nome é Rodrigo Castro, eu sou diretor de parcerias e inovação da Protiviti, sou responsável por todo o ecossistema de parceiros que a gente tem dentro da Protiviti. Basicamente, o nosso ecossistema aqui é para prover soluções para os nossos clientes, focado principalmente em gestão de riscos, auditoria e compliance. Deixo a palavra aqui com o Max, para ele se apresentar, e logo depois o Breno. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Agradecer primeiro aí ao convite, seu Rodrigo, do time da Protiviti também. É um prazer para a gente fazer parte aqui dessa conversa. Eu sou o Max Admoni, sou responsável pelo canal de parceiros da Riskified aqui na América Latina, e a gente vai, como o Rodrigo falou, falar sobre redução de custos em fraude, eliminação desses custos de fraude, e olhando sempre para como a gente também maximiza a receita do negócio. Breno. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado, Max, Rodrigo. Rodrigo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Espero que essa nossa conversa seja bastante produtiva. Eu sou o Breno, eu estou baseado aqui em São Paulo. Hoje eu coordeno toda a operação da Riskified na América Latina, né, com os escritórios aqui no Brasil, no México. E vai ser uma alegria, um prazer para a gente bater um papo sobre fraude hoje. Legal, pessoal. Obrigado pelas apresentações. Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante, porque a gente vai falar principalmente de problemas e potenciais soluções aqui que os gestores de fraude do comércio eletrônico podem lançar mão, né? Então, acho que vai ser um bate-papo bastante interessante. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma apresentação aqui sobre a Protiviti. Basicamente, para quem não conhece a Protiviti, caiu aqui no webinar pelo tema, achou interessante, mas não conhece aqui a Protiviti. A Protiviti é uma consultoria global, temos uma operação no Brasil, onde basicamente, como eu falei para vocês, eu sou diretor de parcerias e inovação. A gente tem uma série de soluções de consultoria aqui, desde performance empresarial, investigação forense, compliance, ESG, auditoria interna, gestão de riscos, cibersegurança, privacidade de dados e digitalização. O nosso foco dentro da Protiviti é prestar serviços de consultoria, mas também temos um ecossistema de soluções bem grande aqui, que a gente pode usar, lançar a mão tanto nos nossos projetos de consultoria, ou eventualmente indicar para os nossos clientes essas soluções para que eles atendam às necessidades aí, focadas principalmente em gestão de riscos. Então, dentro desse ecossistema, nós podemos lançar a mão, seja na revenda da solução, ou seja, um ponto como a Riskified, né, uma empresa israelense de capital aberto na Bolsa de Nova York, não tem uma entidade local no Brasil, então nós representamos a Protiviti, a Riskified aqui no Brasil, para conseguir trazer essa solução que é adotada globalmente e conseguir replicar ela aqui no Brasil. A gente pode usar também as nossas soluções do ecossistema
como um serviço gerenciado, ou seja, utilizamos a plataforma das soluções dos nossos parceiros para fazer projetos de consultoria e também fazemos a implementação das soluções. Nós temos aí mais de 20 parceiros dentro do nosso ecossistema, olhando tanto privacidade, cibersegurança, gestão de riscos, performance empresarial, investigação forense, antifraude, e especificamente dentro de antifraude, nós trouxemos aqui a Riskified, essa empresa super renomada, como eu disse, uma empresa de origem israelense, Israel, que é um celeiro de inteligência de startups focadas em antifraude, focadas em gestão de risco. Então, nada melhor do que trazer aqui uma empresa do nosso ecossistema com o nível de competência que a Riskified tem. E aí deixo para o time da Riskified fazer a apresentação da empresa. Excelente, obrigado, Rodrigo. Então, falando um pouco aqui sobre a introdução da Riskified, né? Nós somos uma empresa com 10 anos, né, que nascemos como uma startup em Israel, com uma missão, né, dos nossos fundadores vindo de PayPal e de outras empresas de meios de pagamento também, entendendo esse gap que a gente tinha no mercado de como o gerenciamento de risco em geral e de fraude especificamente em transações, né, online era feito, né? O entendimento de que sistemas mais antigos que não cabiam mais na forma moderna de compra ou da jornada de compra do consumidor de hoje em dia, tá? Então, nós temos hoje, né, fechamos o último ano com mais de 100 bilhões de dólares em revisões de transações online, tá? Então, um número bem expressivo. Acho que o mercado de e-commerce do Brasil é aproximadamente 20, 25 bilhões de dólares, né? Então, 100 bilhões de dólares dá um pouco da dimensão da nossa base de dados, da nossa expertise no setor de gerenciamento de risco. Nós somos mais de 800 funcionários globais e praticamente metade disso fica no nosso time de Data Science, né? Porque, como eu vou falar em muito breve, uma das principais dicas é a automação desse processo, né? E minimizar o máximo possível de processos manuais. Legal. Então, vou começar a nossa discussão aqui com uma reflexão, né? E aqui uma pergunta para cada um de vocês fazer a si próprio, né? Eu acho que quando a gente fala sobre gerenciamento de risco e fraude em geral, é muito importante você não ir direto ao ponto de pensar que seja na parte transacional da coisa, né? Mas sim de entender a jornada do consumidor. E nada mais fácil, eu acho, de que você mesmo se questionar como você compra online, né? Então, eu, por exemplo, né, Max, como consumidor, eu costumo fazer compras recorrentes online. Então, eu normalmente compro de lugares que eu já conheço, e claro que nem sempre esse é o cenário, né? Mas, por exemplo, eu compro muito na Amazon, então o primeiro passo que eu tomo quando eu vou comprar algo online, né, é fazer o login na minha própria conta da Amazon, e aí eu passo para fazer as pesquisas dos produtos que eu quero, comparação dos produtos, né, preços, features, enfim. E só então eu vou finalizar a minha compra, fazer o checkout da minha compra, onde, como eu já fiz o login da minha conta, eu tenho todos os métodos de pagamento salvos lá, né? Meu cartão de crédito, ou vários cartões de créditos, cupons que eu posso utilizar para fazer aquela compra, créditos que estejam disponíveis lá também, ou outros métodos de pagamento, né? Por exemplo, no Brasil, boleto, né, ou e-wallets também. E, por último, né, depois que eu recebo as minhas compras, né, se eu comprei algo, por exemplo, roupa, vou prová-las, ver se funciona, né, se cabe tudo certinho, ou se eu quero fazer alguma troca, se eu quero retornar ou cancelar minha compra. Então, acho que isso dá um pouco do aspecto de quão complexo essa jornada e quais são os pontos que você tem dentro disso para gerenciamento de risco, né, e não só em checkout. E aqui ilustra bem o que eu estou falando, né? Então, quando a gente está falando sobre o login da conta, um ponto importantíssimo de altíssimo risco, né? Porque todos os seus meios de pagamentos, né, estão salvos lá. Se alguém
tem acesso à minha conta por um data breach que aconteceu, por exemplo, né? E eu for fazer uma compra, alguém usando a minha conta, é muito difícil você conseguir identificar que aquela pessoa não seja eu. Então, a gente começa pelo login, antes de tudo. E aí, como eu falei, né, outros métodos de pagamentos, você tem cupons, onde a gente vê muito abuso, ou fraude mesmo, né, na utilização desses meios de pagamento, cartão de crédito, no checkout. E depois disso você tem o pós, né, o que acontece depois de itens não recebidos, então chargebacks relacionadas a serviço, né, e não a fraude especificamente, devolução, abuso dessas políticas, né, ou o próprio chargeback fraudulento de algum fraudador ter usado a sua conta ou o seu cartão de crédito. Então, queria dar essa visão holística de como a gente vai olhar para essa jornada e gerenciamento de fraude de forma completa e não só em pagamento. Legal. E quando a gente, como o Max trouxe, né, eu acho que hoje a fraude, é evidente que a fraude está em todo lugar, né? E ao longo do tempo a gente vê uma evolução na maneira que as empresas fazem a gestão dessa fraude. Lá nos anos 90 e início da internet, de e-commerce, etc., era possível fazer uma revisão manual, o volume era ainda muito pequeno, muito baixo, a gente não tinha tanta sofisticação na fraude, então a revisão manual foi realmente a primeira forma, a primeira ferramenta utilizada para minimizar a fraude. E isso evoluiu ainda na década de 90 para o sistema de regras, que era um sistema que visava entender o funcionamento e definir alguns parâmetros para declinar ou aceitar as transações. E aí evoluiu, né, posteriormente para um sistema de scoring baseado em regras. Então, o scoring ainda hoje é utilizado e ele, de certa forma, ele ainda funciona porque você atribui uma pontuação àquela transação, né? Então, quando a pontuação é muito baixa, se tem de 0 a 100 uma pontuação de 18, por exemplo, é evidente que essa transação é uma transação fraudulenta, é uma situação fácil de declinar. Ao passo que, quando a gente olha o outro extremo, também é a mesma coisa. Uma transação com score 95, 98 é muito segura. O grande problema do scoring está nesse intervalo, né? Conforme essa zona cinzenta se instala, se fala, puxa, e agora? Não tenho tanta certeza em declinar ou aceitar aquela transação. E aí, a partir dos anos, da década aí, dos anos 2000, as empresas começaram a utilizar o machine learning para alterar e tunar e refinar essas regras. Então, com o uso da tecnologia, isso teve uma grande evolução e vocês podem acompanhar ali, né, que no retorno de investimento isso começa a se pagar e a ter um retorno muito mais interessante. Até que em meados de 2010, mais precisamente 2013, quando a RiskFi foi fundada, a gente realmente introduziu esse modelo de garantia do chargeback, ou seja, fazer toda a gestão da fraude e utilizando muita tecnologia, muito machine learning, muita inteligência artificial para buscar justamente o ponto ótimo, né? O quanto eu aceito de chargeback, porque esse chargeback é importante para a gente retroalimentar a ferramenta e ter a certeza de que o dinheiro não está sendo deixado na mesa. Ao passo que, por outro lado, a gente precisa maximizar a taxa de aprovação. Então, esse modelo de garantia de chargeback, ele vem se destacando, muitos outros players hoje também atuam com isso, mas nesse momento, a gente vê que só ele não é mais suficiente. Então, acho que o tema do nosso webinar hoje é justamente como que isso deve se comportar daqui para frente. Então, quando a gente olha para 2020 em diante, a gente vê a necessidade dessa visão mais holística de fraude e riscos. Então, desde a etapa do login, o pagamento, o pós-venda, o link com as operações, com a logística, todos os custos envolvidos em fraude e abuso de uma maneira geral. Legal. Então, acho que é importante, Breno e Max, puxando o gancho de vocês aqui, tanto nessa nova visão holística e não só considerar o monitoramento de transações, porque, de fato, o que a gente entende aqui,
e puxando lá o gancho do Max, é que a gente precisa olhar o comportamento do consumidor no processo de compra. A gente precisa entender como que o fraudador se comporta no processo de compra. E o fraudador, sim, pessoal, ele se comporta de uma forma completamente diferente de um usuário corriqueiro. Você fazendo o processo de compra, você pesquisa, procura preço, vai, volta, eventualmente faz um processo de compra, digita ali o código do seu cartão de crédito, você tem um processo muito mais fluido, né? E quando a gente avalia o comportamento do consumidor e separa do comportamento do fraudador, a gente começa a ter pontas de dados diferentes das tradicionais. Os monitoramentos de transação, eles olham muito dados transacionais, o número do cartão de crédito, o nome do usuário, o CPF, o e-mail dele, etc. e tal. E a gente sabe que com esse vazamento de informações muito grande que teve de dados de cidadãos brasileiros, isso não é mais suficiente. A gente precisa somar essas informações transacionais a também os aspectos comportamentais. Como que aquela pessoa está acessando? Por qual dispositivo ela está acessando? Será que tem uma robotização, uma automação do processo de criação de conta? Será que, por exemplo, aquela pessoa está usando um dispositivo, um celular que tem 15, 20 contas ali que essa pessoa utiliza esse mesmo celular? Será que ela está tentando rapidamente digitar múltiplas senhas várias vezes para tentar acessar a conta de um usuário? Então, o comportamento, ele se soma ao monitoramento das transações. E é isso que a gente vai falar aqui, de olhar essas três pontas, seja no processo de criação de conta, apropriação de conta, onde a gente olha o comportamento, a gente fala do monitoramento de transação com garantia de chargeback, também olhando essas informações comportamentais, e depois no pós-venda, olhando aqui o abuso, quer dizer, eventualmente uma pessoa que tem e-mails diferentes, mas muito similares, e que é a mesma persona e que tem cadastros diferentes, mas está fazendo um abuso como se fosse uma pessoa só. Então, esses três pontos aqui nos ajudam a zerar, eliminar a fraude, porque a gente tem a garantia do chargeback, a gente consegue olhar fraudes no processo de criação e apropriação de conta e também no pós-venda. Legal, Rodrigo. Então vamos começar. Eu acho que o primeiro ponto é justamente aqui o login, né? Como que as pessoas, os usuários em geral, estão entrando ao comércio eletrônico, à loja de vocês. E aí, como o Rodrigo comentou, hoje o que mais tem é vazamento de dados. Né? Eu sou cliente de um determinado banco que me proporciona um serviço de monitoramento dos meus dados, e toda semana eu recebo alertas, eu recebo informações dizendo, puxa, seu CPF foi encontrado, seus dados foram vazados, etc. E a gente tem muito pouco controle sobre isso. Né? O grande problema é que, apesar dos varejistas em geral não terem controle sobre isso, eles têm a responsabilidade. Né? Porque um fraudador de posse desses endereços, desses dados todos de endereço, telefone, CPF, foto, muitas vezes, como a gente vê aqui nessas matérias de vazamento de dados, de mais dados vazados do que população do Brasil. Então, assim, hoje, realmente, quem não tem seus dados disponíveis na internet pode se considerar aí um privilegiado. E isso traz um impacto muito grande, porque à medida que essas informações estão disponíveis para os fraudadores na internet, isso torna o papel das empresas muito mais difícil, né? O controle dessa fraude, principalmente no acesso às lojas, aos e-commerces. E aí a gente trouxe aqui um pouquinho, né? A gente tem hoje um time que faz o monitoramento de dark web, entende um pouquinho desses vazamentos de dados, e não é surpresa, hoje é conhecido por todos, acredito que por todos vocês, que é muito fácil a gente conseguir comprar, por exemplo, logins e logins verificados. Isso está disponível na dark web. A gente vê uma lista aqui de alguns dos principais varejistas do Brasil que tem realmente o cadastro dos seus clientes disponíveis a R$ 8 ou a 5 logins por R$ 25, em grupos de Telegram, em outros navegadores que permitem que os fraudadores comprem esses dados.
né? E assim como o crime organizado, isso aqui também é muito separado. Tem aquele que só obtém esses dados, o que comercializa, o que testa, né? Então a gente acompanha todo esse nível de fraude e vê que esses logins eles realmente funcionam, né? Muitos desses fraudadores, criminosos, eles até garantem que você comprando esses dados, você vai ter sucesso, senão eles te devolvem, né? Ou te trocam o login e assim por diante. Então, nesse sentido, a gente olha também para esse problema e tenta quantificar um pouco isso, né? Quando a gente olha somente aqueles clientes que acessam a sua loja e utilizam, porque qual é o grande problema desse login ou desse tipo de fraude? É que, primeiro, ele vai gerar muito chargeback, como o Max disse, né, com cartões que estão salvos lá na plataforma, que já cobra automaticamente, ou com os dados que você acaba também conseguindo nos sites de dark web, e a utilização, então, desse que volta como chargeback ou com pontos roubados, pontos, créditos, etc. Então, essa é a pontinha do iceberg, né? Isso foi um estudo que a gente fez com um cliente, uma empresa que virou cliente da RiskFi recentemente, e eles tiveram um ataque de 10 dias que comprometeu aí 15 mil contas, né? O dado quantificado de perda específica desse ataque foi mais ou menos 241 mil reais. Mas quando a gente foi investigar um pouco mais a fundo, a gente identificou 112 mil reais de custo de customer service, né? Todo o saque abarrotado de clientes ligando, reclamando e etc. Mas não só isso, toda a verba de marketing investida na aquisição desses clientes que foi para o ralo, né? E ainda, o principal, que esse quarto ponto aí no desenho, que é justamente o quanto em perda você estima daquele cliente que era um cliente habitual ou um cliente novo, teve sua conta roubada, teve um prejuízo financeiro, teve um desgaste, uma péssima experiência de consumidor e não volta a comprar, né, nos próximos 12 até 24 meses. Então, qual é o valor daquele cliente que poderia ter sido gasto nesse site, nessa loja, que não vai acontecer devido a essa péssima experiência que ele teve? Breno, a Verônica está perguntando aqui como que vocês identificam esses cadastros válidos que são invadidos, ou seja, como que a ferramenta identifica o que a gente chama do account takeover, né, apropriação de cadastro válido. E aí o gancho que eu dou para o Breno aqui aí, Verônica, é comportamental, né, e o Breno explica um pouco mais aí no processo de login, mas entendendo também que esses processos, tanto o vendedor do cadastro, Verônica, quem vende o cadastro, basicamente está lançando mão de robôs ali com muitas tentativas e erro para conseguir ler não só o login, mas a senha daquela pessoa, e depois a pessoa que compra esses dados aqui também lança mão de processos de automação, eventualmente para tentar fazer o uso mais otimizado possível, mas não só necessariamente automação, pode ser uma compra de um login também para um uso específico, mas aí eu deixo para o Breno falar um pouquinho como que vocês identificam esses cadastros invadidos. Legal, obrigado, Rodrigo, obrigado, Verônica, pela pergunta, é super pertinente. E aí, a gente queria trazer um pouco aqui da abordagem que é adotada pelos nossos clientes, né? Então, hoje aqui, eu quero destacar assim, que existe várias maneiras de você realmente lidar com esse problema. O grande dilema é assim, aonde que está a perda financeira, né? A perda financeira ela vai estar no uso dos créditos ou dos pontos ou dos cartões armazenados naquela plataforma que voltam como chargeback ou que realmente desaparecem a partir do momento que um fraudador rouba aquela conta e utiliza aquilo. Então, existe um equilíbrio hoje que a gente busca identificar, que será que eu barro essa pessoa no acesso à loja ou será que eu permito que ela entre, né, porque ainda não existem elementos suficientes para identificar se é um fraudador claro ou não,
Então, muitas vezes a gente barra logo na entrada, né? Então, nesse primeiro ponto, no acesso à loja, aí o Rodrigo comentou, hoje tem uma série de informações que a gente capta comportamentais desse usuário que está se logando à sua loja. Então, o IP, dados do dispositivo, se ele está utilizando uma proxy, né, se ele está utilizando uma máscara para se passar por um outro device ou por uma localização diferente da que ele se encontra realmente, e como ele utiliza, então, dados de comportamento, velocidade para identificar bots, identificar ataques em massa ou tentativas de criação de novas contas e assim por diante. Então, todos esses elementos nos dão informações suficientes para a gente fazer uma primeira avaliação e definir, puxa, no login, né? Então, eu vou permitir esse cliente entrar, eu vou negar logo de cara, ou existem outras duas ações também que podem ser utilizadas. Primeira delas, notificar. Imagino que, por exemplo, quando você usa o Google e acessa de um dispositivo diferente, o Google envia para você falando, puxa, identificamos a atividade em um dispositivo diferente. Se não foi você, por gentileza, clique aqui. Ou até o outro tipo de ação que é utilizada, que é o desafio. Ou seja, você recebe um código por SMS, ou por algum outro meio, e você precisa digitar aquilo e confirmar que realmente é você. Então, existem basicamente 3 lugares onde a gente ajuda os nossos clientes a evitar. Primeiro, no acesso à loja. Segundo, quando ele teve, por exemplo, uma alteração de endereço de entrega. Pisca uma luz amarela, fala, puxa, se essa pessoa está entrando de um outro device, fazendo uma compra utilizando créditos ou pontos ou cartões pré-armazenados, e ela mudou o endereço de entrega, a gente precisa investigar um pouco mais. Ou ainda, quando ela utiliza os créditos ou pontos que estão naquela conta. Então, toda essa tecnologia, ela ajuda a definir justamente quando ela vai permitir, negar, ou desafiar de maneira com notificação ou com desafio mesmo. Breno, então, eu gostaria de traçar um paralelo aqui até no mundo físico, né? Quando a gente tem o varejista ali no mundo físico na loja e tem o segurança na frente da loja, em alguns casos você tem aquele consumidor com sinais suspeitos. O cara está num verão absurdo e ele está com um agasalho, ele está se comportando com uma forma diferente ali dentro da loja. Qual que é a recomendação que a prevenção de perdas fala? Abordar. Abordar, perguntar se a pessoa está precisando de um cestinho, se ela está precisando de alguma ajuda, de um carrinho. Então, isso aqui equivale à notificação. Quer dizer, eu estou notificando ali o usuário com base no comportamento dele de que ele está sendo monitorado. E, geralmente, no caso do ambiente virtual, a notificação vai para o cliente real, né? Porque, em muitos dos casos, a apropriação de cadastro está sendo feita e o usuário legítimo não está sabendo. Então, a notificação vai para o e-mail e para o celular do usuário real, e eventualmente ele liga no call center e fala, gente, olha, estão tentando acessar minha conta. No desafio é a mesma coisa, olha, você acessou sua conta, digite aqui o código que foi enviado para você continuar. E o que a gente fala disso é o chamado fricção adaptativa, que é basicamente eu gero uma fricção para o usuário de acordo com o comportamento dele. Isso aqui não acontece com todo mundo. É com 0,5% da base, no máximo 1% da base, que trabalha de forma fraudulenta ou tem comportamentos anormais. Eventualmente, eu estou nos Estados Unidos, quero fazer uma compra num varejista brasileiro e, de repente, a Riskified olha lá e fala, nossa, o IP do Rodrigo está tentando acessar por um dispositivo lá nos Estados Unidos. Ele analisa meu dispositivo também. Ele fala, poxa, mas esse celular do Rodrigo aqui é um celular que ele sempre acessa, sempre acessou o merchan, ele está fazendo um processo de compra normal. Então, dependendo dos pontos de indicador, aí sim a biometria comportamental vai lançar mão de desafios, tá? E aí uma pergunta aqui, Breno, do André Cunha, se esse modelo, ele também verifica transações em outros varejistas, em outros merchants, ou somente nas transações da própria loja. Perfeito, excelente. Obrigado, André. É um excelente ponto.
A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e quando você vê nesse primeiro quadrinho, né, que tem esse linking, é justamente isso. Então, hoje, eu acho que algo que a gente discute muito com os varejistas e com nossos clientes é que, por mais que empresas que sejam competidores aí no mercado e busquem pelos clientes, elas muitas vezes elas se unem justamente para combater o fraudador, né? Então, a nossa solução ela permite isso também. Por quê? Como a gente monitora, e aí o Max falou um pouquinho dos nossos números, mas esses 100 bilhões de transações em 185 países, mundo afora, e aqui no Brasil de maneira muito forte, a gente acaba tendo um volume de dados muito importante para monitorar e acabar reconhecendo esse cliente legítimo ou esse fraudador em toda a rede de empresas que a gente trabalha. Então, sim, né, respondendo de maneira super curta a sua pergunta, sim, a gente monitora hoje, tem diversos clientes, mas, por exemplo, quando um cliente compra uma passagem através de uma Viajanet, ou agenda um hotel, por exemplo, através do Booking.com, que são alguns dos nossos clientes, a gente conhece essa pessoa, essa identidade, e isso nos ajuda a barrar a fraude, a proteger os clientes em várias outras indústrias. Legal. Vamos passar agora, então, para a segunda etapa aqui daquela jornada do cliente que a gente estava conversando, né? Indo para a parte de pagamento e de checkout. Eu acho que automaticamente, né? Eu espero que isso esteja mudando, sei que isso está mudando, na verdade, que a gente comece a olhar, de novo, de forma holística e não só olhar para pagamento. Então, é óbvio que a prevenção de criação de contas, né, como o Breno e o Rodrigo falaram, e o gerenciamento desses logins é importantíssimo para a etapa de transacional também, de você entender qual foi o comportamento antes daquela pessoa ir para o carrinho e completar a compra dela, né? E a gente vê 3 principais desafios aqui quando a gente fala de transação, tá? Que é, obviamente, os chargebacks, seja ele por serviço ou fraudulento, de pagamento, né? Essa parte processual de análise manual dessas transações e o custo que você vai ter com tudo isso. Seja ele mais fácil de monetizar, como as chargebacks, por exemplo, pessoas, times, né? Ferramentas que você vai ter que contratar, ou seja ele um custo de imagem da própria marca, né? E eu trouxe aqui alguns dados para a gente ilustrar isso, né? E eu gosto muito desses números aqui, gosto muito desse slide, porque a gente está contrapondo 2 coisas opostas, né? A maioria dos gerentes de fraudes, dos CFOs, enfim, eles olham muito para o custo de chargeback. E isso influencia muito as decisões de como o processo de gerenciamento de risco vai ser tomado. Porque a preocupação com esse custo de chargeback é tão grande que o objetivo se torna bloquear transações, se torna bloquear potenciais riscos, né, de transações fraudulentas. Então, a gente tem aqui dados internos da RiskFind, né, onde a gente estima que para esse ano de 2022 a gente vai ter aproximadamente 86 bilhões de reais em custos com chargeback. E aí, do outro lado da moeda aqui, a gente vê 2,2 trilhões de reais em perda anual de receita. Então, isso é uma potencial receita, né, que o Breno mencionou no começo, que você está deixando em cima da mesa por esse medo de fraude ou dos chargebacks, né? Quase 25 vezes maior, né, o valor aqui de receita perdida. Então, de novo, fica aqui um convite, né, para a gente começar a pensar em gerenciamento de risco e fraude de um lado de maximização de receita, principalmente, e não apenas de redução de custos com chargeback. Isso já está ficando um pouco para trás, e é isso que uma solução como a RiskFind está focada em fazer como missão, tá? E nessa pegada, né, de maximização de receita como missão da nossa empresa, eu quero caminhar aqui com vocês um pouco sobre o nosso fluxo de revisão de transação, explicar como isso acontece de uma forma bem simples por agora,
e, claro, deixar o convite para que vocês nos procurem para saber mais, e o time da Protiviti. Mas, a maioria dos casos, né, as pessoas tentam, como eu falei, adicionar novas regras transacionais para tentar bloquear fraude. Então, e assim, sendo bem sincero, né, é muito simples você criar essas regras, é muito simples você ser reativo, a você olhar um canal ou um meio de pagamento específico que tenha um nível de fraude mais alto e tentar bloqueá-lo, né? Então, por exemplo, vou usar aqui cartão internacional. Se você tem um alto índice de chargeback vindo de cartão internacional, é simples você colocar uma regra no seu sistema para que você não aceite mais cartão internacional. O problema é que você pode gerar um custo maior, ou uma perda de receita, né, como a gente viu no slide anterior, ainda maior do que o seu risco de chargeback ou o seu custo de chargeback. Então, nós, como gerenciadores de risco, né, uma plataforma de gerenciamento de risco, a gente tem como objetivo responder uma única pergunta quando a gente analisa uma transação. E essa pergunta é se você né, o comprador, o cliente, quem você diz que é. Essa é a única pergunta que a gente está tentando responder. Pouco nos importa como você compra, de onde você está comprando, ou qual método de pagamento você está usando. Né? 2022, como a gente estava falando, no consumidor moderno, a gente quer que você compre como você quiser, da forma que você quiser, desde que você seja quem você diz que é. Então, a gente usa os nossos modelos de machine learning, né, que eles são dedicados por indústria, eles são dedicados por região, porque fraude, como vocês bem devem saber, se acontece de forma muito diferente de acordo com a indústria e com a região. Então, a gente tem esses modelos dedicados que automatizam esse processo de revisão de transação, tá? Então, o nosso foco é, de novo, dos dois lados. Reduzir os custos que você tem de operacional, de pessoas, de custo com chargeback, e maximizar a sua receita através de aumentar ou maximizar a sua taxa de aprovação. Tá? Então, Max, E, Rodrigo, por favor. Eu gostaria de complementar aqui que eu acho que esse modelo do chargeback garantido ele é muito interessante para o varejista final, porque ele dá um volume de transparência muito alto no processo. Porque hoje, no modelo tradicional, o que me incomoda é que, basicamente, o provedor do serviço de fraude, ele não, de certa forma, não tem tanta responsabilidade sobre o chargeback. Ele aprova ou recusa uma transação e, se aquele chargeback acontecer, basicamente, isso fica sob responsabilidade do varejista, do merchant. E nesse modelo de chargeback garantido, o que é muito interessante é que, de fato, o chargeback fica sob responsabilidade do provedor do serviço, no caso a Riskified, e eu acho que o que eu gosto mais desse modelo é que, além da Riskified arcar com o chargeback, ela só cobra o varejista pela transação aprovada. Então, isso, para mim, é o balanço perfeito entre você ter uma solução que te protege em relação ao chargeback, mas busca cada vez mais otimizar o processo de aprovação e maximizar a receita, porque a partir do momento em que o varejista maximiza a receita dele, vocês também maximizam a receita de vocês. E, além disso, eu acho que o legal dessa solução é que, independente de Riskified, eu acho que todo o provedor de solução ele deveria pensar, porque isso, de fato, é um balanço que traz um nível de transparência muito grande para o cliente final, né? E aí, você, como varejista, toma uma decisão. Fala, olha, peraí, deixa eu pegar meu custo de chargeback aqui, mais o meu custo hoje de análise antifraude, coloco tudo dentro do mesmo bolo e vejo se isso fica mais caro ou mais barato do que olhar só, basicamente, chargeback. E tem casos piores, né, Max, que eventualmente é aquele provedor de solução que cobra por transação analisada. Quer dizer, ele independente de aprovar ou reprovar, ele cobra do varejista final por transação analisada. Então, assim, não há nenhuma responsabilidade ali sobre otimizar as receitas do varejista. Perfeito, Rodrigo. A gente volta para aquele modelo antigo que foi o que a gente estava falando, né? De tentar, como objetivo, bloquear transações e não maximizar o número de transações legítimas, de clientes legítimos que você tem no seu negócio, né? O Breno até falou sobre custos de marketing, enfim, né? Você está investindo tanto em marketing, levando pessoas para o seu site para fazer compra, e do outro lado tem
o time, não, o nosso time de gerenciamento de fraude, tentando bloquear algumas transações. Então, a gente alinha, né, os nossos incentivos com aqueles dos nossos clientes, e a gente está falando aqui de RiskFi, mas como modelo geral, né, como uma dica geral, para como vocês devem fazer a implementação desse tipo de processo, para que ele seja focado em assertividade, né, de que você recuse as transações que você realmente tenha que recusar e que você aprove o máximo possível de transações legítimas de forma automatizada, simples e enfim, que não coloque nenhum tipo de fricção para o cliente final. E puxando aqui o gancho do Rodrigo sobre ROI, né, sobre retorno de investimento, sobre como a gente analisa isso e como vocês devem olhar para isso, né? Então, do lado esquerdo aqui, né, a gente tem o antes, né, de uma implementação de um sistema de fraude moderno, né? Onde, como eu falei, você tem o custo operacional de pessoal, de ferramentas, né? Você tem os custos de fraude com chargebacks, você tem a sua receita de vendas e lá em cima você tem os pedidos recusados. E o que a gente tenta fazer sempre quando a gente trabalha com o cliente é entender onde a gente pode otimizar. Então, pode ser que você seja um negócio que tem uma taxa de aprovação muito alta, o que é excelente, mas com isso você também aumenta o seu risco, você tem uma taxa de chargeback mais alta também, ou um time muito grande que você tem que gerenciar para fazer essa análise manual de transações. Excelente. Então, o que a gente vai conseguir te ajudar é otimizar na redução de custos, porque a sua taxa de aprovação e a sua receita estão relativamente boas, né, para a sua indústria. Ou, do outro lado da moeda, foi o que eu falei, qualquer negócio consegue ter uma taxa de chargeback muito baixa. Basta você recusar muitos pedidos, né? Então, o que a gente tenta fazer com esses casos, que a gente tem muito também, como a gente ainda otimiza esse processo, né, automatizando a revisão desses pagamentos, reduzindo os custos, mas, ao mesmo tempo, maximizando a sua taxa de aprovação para que você tenha uma receita maior. E diminuindo esse número de falsos positivos, né, de pedidos que foram recusados de forma errada, de clientes legítimos, por causa desse sistema rígido de regras que a gente tanto fala. E aí, como ilustração aqui, né, vou fechar essa parte de checkout falando sobre um caso, um case de um cliente nosso na América Latina, tá, no setor de varejo, um grande varejista, onde ele foi aquele primeiro caso que eu acabei de comentar, né? Uma empresa que tinha uma excelente taxa de aprovação no checkout, mas eles tinham alguns problemas também, alguns desafios que vieram com isso. Altas taxas de chargeback, um processo muito manual de revisão das transações, né? E um gargalo grande para novas formas de compra, como, por exemplo, comprar online e retirada em loja, que a gente sabe que tem um nível de risco mais elevado, né? Ou uma forma muito diferente de ser gerenciado. Então, quando a gente começou a conversar com eles, eles falaram, se vocês conseguirem, né, manter a nossa taxa de aprovação e nos ajudar com esses outros desafios, né, da automatização de processo, para que a gente consiga escalar e desescalar de acordo com a sazonalidade, né, que eu não tenha que contratar pessoas toda vez que chega perto do Natal e Ano Novo, que eu não tenha que treinar esses times, ou que eu tenha que ter várias ferramentas diferentes para nos ajudar a gerenciar isso. Então, a gente tomou esse desafio, né? E aí, como vocês podem ver ali na parte de baixo, alguns dos resultados, a gente automatizou 100% desse processo de revisão de transações desse cliente, tá? Em tempo real, e a gente deu para eles a gente se comprometeu contratualmente, né, a manter a mesma taxa de aprovação, então eles não tinham nenhuma preocupação de que isso fosse cair com a RiskFi, e entregamos uma economia de custo total de fraude operacional de 20%. Isso incluindo o custo da própria ferramenta, tá? Então, como eu falei, a gente sempre vai estar olhando como a gente pode ajudar, seja na redução de custo ou maximização de receita. Legal, excelente. E aí o terceiro ponto, então a gente falou um pouco, né, do processo antes, que é no processo do login, na entrada da loja, o durante, que é principalmente aí o chargeback que resulta, ou a aprovação, e agora a gente queria falar um pouco também da parte de abuso, ou seja, abuso é um pouco diferente de fraude, e esse limiar ele é muito difícil de estabelecer, né?
Então, quando a gente olha para abuso e a gente olha para políticas adotadas pelas empresas para evitar esses abusos, a gente vê alguns cenários. Né? O primeiro deles. Primeiro, na verdade, a gente vê isso 2, 3 semanas atrás, a gente teve um evento global com os nossos clientes, e a principal preocupação dos clientes é justamente nisso. Né? Hoje, 1,3 trilhões de reais, esse foi o número de 2021, foram perdidos em abuso de política. Né? A gente vê mais ou menos aí quase 21% das vendas online tendo algum tipo de abuso envolvido. E o que é esse abuso? Imagina que, por exemplo, num lançamento de produtos, e isso é muito comum fora do Brasil, por exemplo, com lojas de calçados, né, que tem produtos aí exclusivos, ou eletrônicos, né, no lançamento de um PlayStation 5, por exemplo, que tem um volume limitado de itens, e as empresas querem limitar esse volume a 1 por cliente ou a 2 por cliente, não quer que uma única pessoa compre todos os itens e depois revenda por um preço muito mais alto. Né? Então, como é que você distingue isso e você identifica que a mesma pessoa está querendo comprar várias vezes? Né? Três abusos muito comuns no Brasil são as devoluções. Né? Então, por exemplo, para lojas de roupas, né, que o cliente costuma comprar uma peça de cada tamanho, uma de cada cor, provar tudo aquilo, ficar com uma e devolver todas as outras. A partir do momento que ele faz sempre esse tipo de transação, isso começa a não ser tão rentável para a empresa. Né? O abuso de cupons, por exemplo, você investe um orçamento, uma grana enorme para trazer, para adquirir novos clientes, para que esse cliente tenha na primeira compra, por exemplo, 50% de desconto, mas porque você acredita que ele vai chegar na sua loja, ele vai gostar, ele vai encontrar o produto que ele está procurando e ele vai voltar. Então, ao longo do tempo, o LTV, né, o valor do cliente no longo prazo, vai compensar. Mas se essa mesma pessoa busca maneiras de abusar disso e de sempre comprar com 50% de desconto, né, isso não é sustentável no longo prazo. Tá? Então, isso caracteriza o abuso. E talvez o mais comum deles, que é o item não recebido, ou seja, a alegação do cliente de que ele não recebeu aquele pedido, aquela compra que ele fez, na totalidade ou, né, parcialmente. Então, ele pediu 10 itens e ele fala, puxa, olha, eu recebi só 8 itens, né, os 2 itens, e coincidentemente, aqueles 2 itens de maior valor, ele alega que não recebeu. Né? Então, existem hoje diversas formas para você prevenir isso. A grande questão é, puxa, quanto de fricção eu vou colocar, qual a experiência do consumidor eu vou privilegiar em relação à perda que eu estou tendo. Ou ainda, será que eu preciso hoje contratar uma empresa de logística que vai, na entrega, pedir a identidade do cliente, pedir uma foto, pedir uma selfie, enfim, né, adicionar vários outros procedimentos, ou eu quero garantir que a experiência dele seja a melhor possível. Então, esse equilíbrio é o que a gente realmente busca. Né? Então, o que é o desafio aqui de política? Primeiro, mensurar o custo disso, quanto a gente está perdendo, né, com esses abusos. Segundo, definir o limiar dessas políticas, ou seja, eu quero barrar somente o cliente, por exemplo, cupons de desconto, né? E o cliente usa 10% de cupons. Às vezes é um cliente que gosta da sua loja, que volta várias vezes, e você permite que ele use esses cupons diversas vezes. Né? Ao passo que, se for na primeira compra, né, ou com frete grátis, ou um valor muito alto, você fala assim, puxa, isso aqui já não está mais sendo rentável para mim. Então, a definição desse limiar é um passo muito importante. Né? E o terceiro ponto é evitar que esse abusador ele crie diferentes identidades para cometer esses novos abusos. Ou seja, como é que funciona esse ciclo? Um consumidor ele cria uma conta limpa, ele usa do privilégio, ele atinge esse limiar que você definiu no item 2,
e você bloqueia a próxima compra ou o uso daquele benefício. O que ele faz? Ele automaticamente busca uma maneira de criar uma outra conta limpa. Então, o que a gente traz aqui é uma solução que permite realmente identificar essas pessoas e bloquear, independente se ele está utilizando um telefone diferente, um celular diferente, se ele está utilizando um cartão de crédito ou uma máquina, enfim, diferente para criar um e-mail, para criar aquela nova conta. E aí, muito rapidamente, para ilustrar 3 tipos aqui, ou casos reais que a gente garantiu de economia para os nossos clientes, um grande varejista nos Estados Unidos que tinha aí mais de 140 milhões de dólares por ano em itens, em alegações, em claims, de itens não recebidos. A gente trabalhou com eles, fez uma análise em conjunto e a gente identificou que 11% a mais do que eles detectavam de abuso eram realmente compras por abusadores. E alegações de itens não recebidos por abusadores. Isso gerou uma economia aí de 16 milhões de dólares naquele determinado ano. A mesma coisa com o varejista de calçados, que tinha também esse problema de itens não recebidos. E, por último, um cliente que investia muito em aquisição de novos clientes para ter um crescimento sustentável, e perdia mais ou menos 3,4 milhões de dólares em uso indevido de cupons. Então, para finalizar, pessoal, a gente queria trazer duas reflexões. Primeiramente, do ponto de vista de empresa. Então, o que a empresa que quer realmente zerar ou minimizar a fraude, independente do período, precisa olhar. Primeiro, foco. Concentrar nas competências core. E tudo que não for core, trazer outras instituições, empresas, parceiros para fazer. Hoje a gente atende centenas de clientes no mundo inteiro e a gente consegue realmente se preocupar com fraude e proteger os nossos clientes da melhor maneira possível. Disciplina em custos aí operacionais. Então, buscar otimização, automatização, aumento da produtividade, sempre esse equilíbrio que o Max e o Rodrigo trouxeram em relação à operação. Melhoria nos custos variáveis de abastecimento, olhar para a logística de uma maneira integrada também, não só para o custo de fraude, para, por último, garantir um crescimento rentável e um crescimento sustentável para a empresa, privilegiando o cliente de maior valor no longo prazo, e orientando as decisões com dados e informações. Acho que é isso que a gente também se propõe sempre que a gente trabalha num cálculo de retorno de investimentos ou cria um estudo de caso, um business case para os nossos clientes. Eu vou deixar aqui também uma pequena provocação, para todos nós e uma reflexão de novo para a gente finalizar a apresentação de hoje e responder quaisquer outras perguntas que vocês tiverem, para que vocês façam essa comparação, desse antigo contra o novo. Nem sempre o novo é melhor que o antigo, mas nesse caso a gente está falando sobre uma análise moderna, de transações, ou olhando para gerenciamento de risco de forma holística, como a gente repetiu tantas vezes, para que você olhe se você está fazendo esses processos mais manuais, se vocês têm muitas ferramentas, se você está colocando muita fricção no seu processo de compra para o cliente final, qual a experiência que você está oferecendo para esse cliente, quanto tempo você demora para revisar um pedido se for de forma manual, quando outras empresas estão fazendo entrega em um dia útil, tudo isso é importante levar em consideração quando você estiver construindo ou fazendo modificações nesse processo de gerenciamento de risco. Isso tudo contra o que a gente está passando aqui como a forma, ao nosso ver, moderna e a forma correta e mais eficiente de gerenciar tudo isso. Então, a detecção, claro, prevenção e recuperação de fraude e gerenciamento de abuso através dessas três etapas, de olhar também para as contas, olhar para a parte de checkout, olhar para o pós-venda com as suas políticas, que você tenha equipes enxutas, que você use ferramentas que são mais eficientes, que te dão também essa resposta em tempo real, que vocês automatizem todo esse processo, que isso seja invisível, principalmente para o seu
cliente final, né, que você consiga fazer a entrega de uma forma mais rápida também. E sempre, como a gente falou muitas vezes aqui também, olhando para todas essas etapas de uma forma conjunta e não separada, não tendo soluções e ferramentas separadas para cada uma dessas etapas da jornada do seu cliente. Legal, pessoal. Então, aqui, do ponto de vista de conteúdo, nós finalizamos e a gente deixa 5 minutinhos aqui para perguntas. E tem uma pergunta aqui, Max, para entender se vocês, no processo de checkout, as transações elas são 100% analisadas de forma automatizada ou se existe mesa de análise das transações, o que pode impactar aí o tempo de análise das transações? Excelente. A resposta curta é que não, tá? As transações são 100% feitas de forma automática, a gente não tem nenhum tipo de mesa, nenhum tipo de processo manual. E se a gente lembrar lá aquele flow de transações da Riskified, sempre que a gente aprova uma transação, né, que ela volta como chargeback, primeiro, o cliente está protegido porque a gente vai fazer o reembolso e a gente vai retroalimentar aquela transação que a gente aprovou de forma errada para os nossos modelos, para que eles fiquem ainda mais assertivos para o futuro, né? E ainda, claro, né, utilizando a nossa base de clientes. Então, por exemplo, se você está vendo esse cliente pela primeira vez no seu site, 9 a cada 10 transações a gente já viu na nossa base, né, comprando de um outro cliente. O Breno estava comentando o exemplo de Booking.com, Viajanet, enfim. Legal. Acho que isso é importante também, né, Max, porque quando a gente tem 100% das transações avaliadas de forma automatizada, a gente vê que existe cada vez mais um movimento dos varejistas para diminuir o tempo de entrega, né? Então, a gente tem aí casos de entrega no mesmo dia ou no próximo dia útil, só que lembrando que essas entregas elas são válidas a partir da aprovação do pedido, né? Então, se demora-se muito para aprovar um pedido, esse mesmo dia ou em um dia útil vira 2 dias úteis ou vira o dia seguinte. Então, legal de ter uma ferramenta aí com 100% de transações avaliadas automaticamente, que você, de fato, consegue cumprir os seus prazos de entrega e, de fato, não impacta aí até uma venda omnichannel, né? Então, eventualmente, a pessoa compra online e quer retirar numa loja. Fraudadores, às vezes, fazem isso, né? Então, ele vai lá, compra online perto da loja e para tentar retirar rapidamente, faz algum barulho lá na loja porque comprou e quer a mercadoria. Então, acho que isso é bastante interessante. Rodrigo, até como exemplo pessoal meu, né? Acontece muito de eu olhar empresas oferecendo entrega em 2 dias úteis, por exemplo, né? Você faz a compra, você recebe e-mail que sua compra foi feita, mas não confirmada, né? E às vezes as lojas demoram mais de 24 horas para enviar o processamento daquela compra, né? Então, uma compra que era para ser entregue em 2 dias úteis já passou para 3. Se isso for próximo do final de semana, vai ficar para outra semana. E eu, como consumidor e do espaço de gerenciamento de fraude, né, fico muito frustrado quando isso acontece, né? E acho que, de novo, né, com competidores como a Amazon crescendo tanto e fazendo entrega tão rápida, eles têm um sistema excelente também, um processo excelente de gerenciamento de fraude, a gente tem que caminhar para essa direção de automatização desse processo, né? Legal, muito bom. Bom, a apresentação vai ser disponibilizada, ela já está aqui compartilhada em PDF. Caso alguém também queira solicitar a apresentação, pode entrar em contato conosco. E encerro aqui o nosso webinar. Agradeço a todos a presença, a participação de todos aqui. Temos aqui o e-mail do Breno e do Max. Caso vocês queiram a apresentação, está disponível. O meu também é rodrigo.castro@protivity.com.br. Aos que atenderam a reunião, agradeço muito aí o tempo, a disponibilidade de vocês e espero vê-los em uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Um abraço.